Final Girls. Quem são as mulheres que sobrevivem no terror? Carol Moreira voltando aqui para falar com a gente. Vocês já viram, inclusive, o react que eu fiz a ela falando sobre Instinto Selvagem? Tá um vídeo muito legal, inclusive, recomendo que vocês assistam. Então vamos descobrir hoje o que são as Final Girls. Mas antes disso, o que é? O que você tá esperando? Você achou que eu não ia falar? Você achou, né? Introdução ao cinema com inscrições abertas. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Além dessas 2 aulas novas todos os meses, você tem acesso a todas as aulas disponíveis lá na plataforma por 1 ano de assinatura. 1 ano de assinatura com todas as aulas disponíveis, mais 2 aulas novas todos os meses durante esse 1 ano. Vem fazer parte da introdução do cinema, link na descrição do vídeo. E nesse mês de novembro, já está disponível na plataforma a primeira aula, que é sobre censura em Hollywood. Olha só esse tema, gente. Olha só esse tema. Censura em Hollywood. Código Hays. E o nosso segundo encontro será sobre MacGuffin, ou seja, uma aula sobre Hitchcock. Porra, gente, esse mês tá pica. Pica. Então vem fazer parte. Link na descrição do vídeo. Bora! Final Girls, quem são as mulheres que sobrevivem no terror? Me conta, Carol Moreira, me conta. Olá, Brasil! Olá, você aí de casa! Hoje a gente vai falar de uma coisa que eu adoro e eu sei que vocês também, que são filmes de terror. A gente tá na semana do Halloween, então aproveitei Vocês gostam, né? Vocês gostam. para falar de terror de um jeito um pouquinho diferente. E hoje eu decidi trazer para vocês uma análise sobre as Final Girls, que são essas personagens que sempre sobrevivem no final do filme de terror. Nos filmes de terror, a gente tem o subgênero do slasher, que vocês sabem que é aquele filme que tem, geralmente, um assassino, muitas vezes mascarado, que sai matando o elenco inteiro. Exemplos de filmes slasher clássicos: Pânico, Halloween, O Massacre da Serra Elétrica e por aí vai. E, com o passar dos anos, uma coisa em comum que destacava nesses filmes: as personagens que sempre sobreviviam no final. Normalmente mulheres, e era comum que elas compartilhassem certos tipos de traços de personalidade. Sim. Então, isso acabou se tornando um tropo narrativo, né? Que seria tipo um clichê, mas não é necessariamente um clichê ruim, né? Mas é uma padronização de certos traços ou recursos de narrativa que se tornam muito comuns em um determinado gênero. Então, Até porque nós já discutimos inúmeras vezes, se o clichê é porque ele funciona. Vocês percebem isso? Se o clichê é porque ele funciona. E por isso ele é replicado. Agora, a partir dessa replicação, pode-se criar uma sensação de saturação sobre aquele negócio, sobre aquela coisa. Mas isso não significa dizer, portanto, que o clichê é automaticamente ruim. Que o clichê é igual a uma preguiça narrativa. Não. É um tropo. É uma maneira de contar a história com códigos pré-estabelecidos, com códigos já estabelecidos que funcionam. Percebe? Então, somente isso. O clichê pode ser bem usado. O clichê, portanto, é um meio, é uma escolha. Agora, como você irá aplicar um trabalho sobre essa escolha, que é o mais interessante, que é o que importa, na verdade. Então hoje eu vou explicar um pouquinho do conceito, da onde veio isso, os padrões, estereótipos, como essas personagens evoluíram com o passar das décadas e como estão quebrando esse tropo narrativo hoje em dia. E se você gosta desse... Tem uma desconstrução da Final Girl atualmente, né? Se a gente pega, por exemplo, o X e o Pearl, né? São filmes que desconstroem a Final Girl. Esse conteúdo, não esquece de se inscrever, confere se você tá inscrito, porque estamos com a campanha de 1 milhão. Um que eu gosto muito, que desconstrói bastante, de maneira interessante, é o It Follows, Corrente do Mal. Esse filme é muito bom. De inscritos. Vamos lá, guerreirinhos, me ajudem. Ativa o sininho, tem muita coisa nova rolando aqui no canal, então compartilhe o vídeo e vamos lá. Vamos falar da primeira pessoa a cunhar esse conceito de Final Girls, que foi uma estudiosa chamada Carol J. Clover. Em 92, ela lançou um livro que em português seria Homens, Mulheres e Serras Elétricas, o gênero nos filmes de horror modernos, que era moderno lá em 92. E no livro, ela analisou a representação feminina em vários filmes de terror, principalmente nos slashers dos anos 70 e 80. E lá ela definiu
definiu as Final Girls como tendo as seguintes características. Em primeiro lugar, ela é a sobrevivente num filme de terror. Dentro de um grupo de personagens, ela vai ser literalmente a última pessoa viva. Por causa disso, normalmente o clímax do filme acontece quando tem um confronto entre a Final Girl e o tal do assassino. E por último, mas não menos importante, o motivo pelo qual essa personagem vai sobreviver tem a ver com a moralidade dela. Sim. Como assim? Uma coisa que nossa amiga Carol notou é que quando o filme tinha várias personagens femininas, normalmente a que sobrevivia era a mais boazinha. Então, a recatada, do lar, aquela menina que não transava, que não usava drogas, que não falava palavrão, né? Ela era a santa. E o fato dela sobreviver no... Né? É a puritana, né? Enfim, existe uma moralidade... existe uma moralidade, como a Carol Moreira tá trazendo aqui pra gente, justamente porque a Final Girl... o tropo narrativo da Final Girl nos filmes de slasher surgem num contexto muito específico ali dos anos 80 nos Estados Unidos, né? Que é o contexto das doenças sexualmente transmissíveis. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes durante as nossas lives, né? Então, veja, nos filmes de terror, slasher, nós temos jovens que vão para uma beira de um lago, viajar, fazem sexo, usam drogas, etc e tal, e de repente um slasher começa a matar geral. Começa a matar geral, geralmente, quando essas pessoas estão fazendo sexo. Sempre as pessoas que vão fazer sexo, que fazem sexo, melhor dizendo. E no final das contas, sobrevive a moça que se resguardou. Ou seja, existe uma moralidade presente que visa, inclusive, reestabelecer uma ordem social, moral, que remonta, inclusive, a uma ideologia dominante. Que reestabelecimento de ordem social é essa conservadora? Ora, as doenças sexualmente transmissíveis estão se alastrando na década de 80, AIDS, por exemplo, que era um grande medo naquele contexto, em razão dessa imoralidade pelo qual a sociedade vinha se transformando. Saca? É o contexto das DSTs, que estavam surgindo, estavam muito em voga ali nos anos 80. Então veja, nesse contexto, nós precisamos reestabelecer uma ordem social. Como a gente vai reestabelecer a ordem social? Bom, o cinema responde muito a isso porque o cinema sempre foi uma importante ferramenta de disseminação de ideologia. Agora, sob quem estará o peso do reestabelecimento dessa ordem social? A personagem mulher. A resolução do problema, portanto, que terá como resultado o reestabelecimento da ordem inicial do filme, está nas mãos da moça que não fará sexo. Da moça que não fará sexo. O filme basicamente faz o que com a gente? Torna heroína a moça que não faz sexo e culpabiliza justamente aquelas que fazem. Sacou? Qual é a parada? Final seria uma recompensa do roteiro por ela ser boazinha. Em contrapartida, a amiga que gostava de transar, que falava assim o que pensava, às vezes morria antes. Quantos filmes de terror você lembra de um casal indo fazer sexo num lugar isolado e aí o assassino vê e fala: é hoje, minha filha, é hoje que eu vou matar vocês. Como se você ter uma vida sexual ativa fosse um problema e aí você vai lá e morre como punição, né? A Carol interpretou que os traços da Final Girl são em algum aspecto uma mensagem moral de como as mulheres deveriam ser. Mas o legal é que vocês sabem que, com o tempo, isso foi se transformando. Como eu falei, É um traço de como as mulheres deveriam ser, e para além dessa questão, é como a gente estava falando. Existe um contexto histórico pelo qual esses filmes slasher estão nascendo, que é especificamente esses anos 80 e a ascensão das doenças sexualmente transmissíveis, que fazia com que fosse necessário discutir moralmente na sociedade o reestabelecimento de uma ordem social.
Percebe? Um restabelecimento de uma ordem social conservadora e, portanto, moralista nesse sentido. E aí, como é que eu estava falando agora? A culpabilização do problema social recai sobre a figura da mulher que, portanto, será a causa da desordem na sociedade. No filme, a consequência disso é personagens que estão, de certa forma, em ordem, que saem da sua posição de perenidade, que se põem em movimento em direção a algum lugar. Existe uma ordem estabelecida. E essa desordem começa a acontecer em razão do sexo. Como é que a gente vai guiar esse mundo estabelecido no filme para uma ordem social? Através daquela que não faz sexo. Percebe? O slasher é um subgênero que se estabeleceu lá nos anos 70, então os casos mais antigos de Final Girls são dessa época. Em 74, a gente teve a Sally, que é protagonista do Massacre da Serra Elétrica, e ela é representada como uma jovem tranquila, apaziguadora, simpática, e ela tá viajando com um grupo de amigos pra uma fazenda, quando eles começam a ser mortos pelo Leatherface, né, o assassino. E aí, no fim do filme, sobra só a coitada, e a gente descobre que são, né, uma família ali de assassinos, e estão eles contra a Sally. Então ela é perseguida, agredida, e aí entra uma coisa que a Carol aborda no livro dela, que o motivo pelo qual as sobreviventes dos filmes de terror são mulheres é que elas passam pela maior parte do sofrimento do filme. Ou seja, se você tem um protagonista que vai lá comer o pão que o diabo amassou, que é cortado, baleado, desfigurado, capenga, como que é o negócio? Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Geralmente, preferem colocar mulheres sofrendo isso do que homens, porque, de acordo com ela, supostamente a audiência não ia aguentar ver estes coitados desses homens sofrerem. Ou será que é porque o público tem... Laura Mulvey já nos dizia isso, né? O homem não consegue ver no seu semelhante como uma figura exibicionista. E, portanto, historicamente, o dono do olhar num filme é o olhar masculino. Nós, homens, portanto, não conseguimos ver nos nossos como uma figura exibicionista. E quando a gente fala de exibicionista aqui, estamos falando também da figura que sofrerá a dor da violência. Saca? Então, existe uma ordem social estabelecida aqui. Existe uma ordem social estabelecida aqui, pelo qual o cinema abarca como dono do olhar, é o que ela uma vez chama de escopofilia, prazer no olhar. O prazer histórico no olhar é masculino, porque esse homem não consegue enxergar no seu semelhante como uma figura exibicionista. E para tal, precisa entregar esse exibicionismo à figura feminina, que irá sofrer, ser violentada, será apresentada como objeto de fetiche ou será uma escada narrativa que levará o homem ao perigo. No caso aqui, especificamente, a femme fatale. Sacou? Então é isso. Geralmente, as figuras masculinas não são colocadas como final boys, digamos assim, porque o homem não consegue enxergar no seu semelhante uma figura exibicionista. A mulher, historicamente, por ser apresentada ideologicamente a ela o olhar masculino, ela está acostumada a ver através desse olhar masculino no cinema. O que a Laura Mulvey propõe é justamente essa inversão da lógica voyeurística do cinema. Entregar à mulher a capacidade, portanto, de olhar e ter prazer em olhar tal como uma mulher. E foram esses homens que se virem. Os homens que se virem de conseguir enxergar tal como o olhar dela, que historicamente não foram representados. Sacou? Tem aula sobre isso no IAC? Tem uma aula chamada O Cinema como Olhar. Não é uma aula especificamente sobre isso, mas eu falo bastante sobre isso nessa aula. O cinema como olhar.
tem mais empatia com mulheres? Bom, e aí a gente entra numa questão bem problemática, né? Porque é que sempre estamos mostrando as mulheres sofrendo. Talvez porque os estúdios e diretores dos filmes, em sua maioria, eram e ainda são, né, muitos homens, e o terror era considerado um gênero muito atraente para homens. Então, será que os homens não queriam se ver naquelas situações desgracentas lá, e aí eles botavam as mulheres pra sofrer no lugar deles? Ou será que é porque os homens tinham algum tipo de fetiche de ver essas mulheres sofrendo? Fica aí o que... Segunda resposta é mais interessante. Que assim, é claro que existe uma reprodutibilidade dessa lógica na medida em que nós temos uma ordem de trabalho onde o homem tem muito mais espaço na indústria cinematográfica, mas a presença desses homens dentro da indústria cinematográfica ela é condicionada por uma ordem social, estrutural, antes de tudo. Existe uma estrutura que coloca esse homem como figura principal dentro dessa indústria e que, portanto, constrói uma lógica de olhar. O dono do olhar no cinema é masculino. Percebe? Ou seja, a maneira como o filme se apresenta pra gente está de acordo com o olhar de alguém. E quem é esse alguém? Um olhar masculino. Basicamente, nós temos uma estrutura de 3 olhares no cinema, tá? O que significa isso? Nós temos o olhar do diretor, portanto, do autor do filme, e nesse sentido é o olhar de como ele emprega o seu olhar ao filme, e ele entrega o seu olhar ao filme para o seu personagem principal, que será o dono do olhar no mundo do filme. Então veja, o diretor é o dono do olhar do filme, e ele entrega o seu olhar ao seu personagem, que olhará no filme. E a partir disso, nós, enquanto espectadores, somos o terceiro olhar, aquele que olhará o olhar do personagem, que é o olhar do diretor. Só que a construção da mise-en-scène no cinema, historicamente, nos apresenta um olhar masculino. Muito porque, sim, historicamente nós temos a presença masculina como diretores, majoritariamente, mas a presença de personagens masculinos, mas a presença de diretores homens na história do cinema está condicionada por uma estrutura que os coloca nesse lugar. Aí o que a Laura Mulvey nos traz? A Laura Mulvey nos traz justamente essa perspectiva onde o prazer no olhar é historicamente masculino e esse homem, portanto, não consegue enxergar no seu semelhante uma figura exibicionista. Ou seja, aquela figura que irá se exibir. Para tal, o homem cria tropos narrativos, como a Final Girl, como a Femme Fatale. Sacou? A Final Girl, essa moça que sobrevive em razão de uma série de moralismos, ela é a causa do reestabelecimento da ordem sexual. Ela é a causa do reestabelecimento da ordem social em razão do não fazer sexo. A Femme Fatale, ela é a causa da desordem social em razão da sua sedução, em razão da sua presença, da sua força. Quase como dizendo, mulheres fortes causam desordem social. Precisamos restabelecer uma ordem social onde o homem se coloca acima. Percebe como historicamente nós temos esses tropos para restabelecer uma ordem social? E são tropos narrativos que são anteriores ao cinema. São anteriores ao cinema. Já falei pra vocês, a Femme Fatale, por exemplo, tá lá em Adão e Eva. Eva come a maçã que leva o mundo à desgraça. Leva Adão à desgraça. Saca? Pandora abre a caixa e leva a desgraça ao mundo. Dalila corta o cabelo de Sansão e entrega aos filisteus e fode a figura masculina. Percebe? Percebe qual é a parada? Então, esses tropos narrativos, eles, no caso do cinema noir, a Femme Fatale do cinema noir, é basicamente uma
um reestabelecimento da ordem social em razão desse homem que naquele contexto tinha ido à guerra, à Segunda Guerra Mundial, e quando retorna encontra essa mulher forte. Só que essa mulher que se estabeleceu como dona da casa, dona da família, provedora daquele lar, encontra esse homem fragilizado. E o que o cinema traz? Ideologicamente, tenta reconstruir essa ordem social. Essa moça forte e esse homem fragilizado frente a essa moça forte só tem como trazer barbárie. Desgraça. Porque essa moça forte leva o homem ao perigo. Porque essa é a função narrativa da Femme Fatale. Levar, através da sedução, através da sua força, o homem ao perigo. Então, a Femme Fatale, ela é sempre punida ao final. Punida aos olhos de quem? Do homem. Do homem. Questionamento, comentem aí o que vocês acham. Outra Final Girl bem interessante é a Laurie Strode, de Halloween, interpretada pela queridíssima Jamie Lee Curtis. E a Laurie, no filme original, também tem traços da Final Girl padrãozinho. Ela é uma boa moça, estudiosa, ela cuida de todo mundo, ela inclusive trabalha como babá, né? Ela literalmente... Mas a Femme Fatale não pode ser redimida? Pode, mas ela é redimida ao olhar masculino. Qual é a questão que a Laura Mulvey traz pra gente? A Laura Mulvey diz: o homem não consegue ver no seu semelhante uma figura exibicionista. E para tal, ele entrega essa figura exibicionista à mulher. E qual é o caminho que o homem entrega à mulher? Ou essa mulher será fetichizada, ou essa mulher será punida. Percebe? Ou seja, ou ela será um objeto de fetiche ao olhar masculino, ou essa moça, através dos seus mistérios, através da sua exibição, será punida ou redimida. Só que a punição e a redenção da moça, da Femme Fatale, está condicionada ao olhar masculino. Ou seja, o que é para o olhar masculino a redenção. O que é para o olhar masculino a punição. Veja, por exemplo, em Vértigo. A Judy Barton é uma moça destituída de identidade. Porque Judy Barton, no primeiro momento do filme, interpreta Madeleine. Mas interpreta Madeleine interpretando Carlota. Vocês lembram disso? Ela é Judy Barton. Mas ela é contratada para interpretar Madeleine. Mas não só Madeleine. Interpretar Madeleine interpretando Carlota. Que era a moça que tinha morrido. O James Stewart, por sua vez, se apaixona por Madeleine. Mas ele não se apaixona por Madeleine. Ele se apaixona por Carlota. Afinal, aquela Madeleine ali está possuída pelo espírito de Carlota. Na segunda parte do filme, Judy Barton reaparece. Mas James Stewart quer que Judy Barton volte a ser Madeleine. Que na verdade não era Madeleine, era Carlota. Ou seja, em nenhum momento do filme, Judy Barton é Judy Barton. Ela não tem identidade. E no final do filme, o que acontece com Judy Barton? A submissão de Judy Barton tem como consequência a sua morte. Ao olhar masculino. Por quê? Porque o James Stewart descobre que ele foi vítima de uma grande conspiração para matar a moça verdadeira, a Madeleine. A Madeleine verdadeira. E ele encurrala Judy Barton, que é punida pela sua submissão. Então veja, o tropo Femme Fatale está condicionado a esse lugar onde eu levo o personagem masculino ao perigo e ao final daquilo tudo, essa moça será punida ou redimida. Redimida ao olhar masculino.
É um caso de redimida nos filmes do Hitchcock, por exemplo, é Marnie. Marnie é uma ladra, mas que tem traumas. E aí esse personagem masculino no filme constantemente irá tentar desvendar o mistério feminino. E ela será redimida pelos erros que ela cometeu, na medida em que esse personagem masculino irá resolver o problema feminino, desvendar o seu mistério. Ele desvenda. Ele. Percebe qual é a parada? Está cuidando. E durante o filme ela é atacada pelo nosso querido assassino Michael Myers e consegue sobreviver. E a Carol J. Clover explica no livro dela que os filmes slasher permitem uma fluidez entre perspectivas de gêneros, que no início do filme você acompanha geralmente a perspectiva do assassino homem e depois do meio pro final se converte no ponto de vista da heroína feminina. E o Halloween é um exemplo clássico disso. No início do filme a gente vê um pouco da infância do... Porque qual é a questão? Nos filmes slasher, nós temos a figura central dos filmes slasher é o slasher, né? Então, nós temos o Michael Myers, nós temos o Jason, nós temos o Freddy Krueger, saca? Eles são as figuras centrais, mas eles não são os personagens principais. O personagem principal é a Final Girl. Sabe? Essa que é a parada. Então, nós começamos a história com uma história de origem do personagem principal, porque ele é a causa de tudo. E depois a gente reinicia a história a partir do ponto de vista daquela moça. Sacou? Só que lembra que eu falei pra vocês, nós temos uma lógica de 3 olhares. Apesar do diretor ter entregue o seu olhar à personagem feminina, a personagem feminina olha pro mundo do filme. Mas como o mundo olha aquele mundo ali, é masculino. Do Michael, e depois ele adulto matando umas pessoas e tal. E aí a gente vai pro ponto de vista da Laurie, que se sente observada e tal, e mais pro fim do filme, né, tem o confronto. E outra coisa que a Carol analisou é que por mais que essas Final Girls das antigas tivessem uma autonomia, fossem espertas, né, fodonas, e confrontassem os assassinos, na hora H elas ainda precisavam ser salvas por um homem. Então, no fim do massacre da Serra Elétrica, a Sally consegue sair correndo, mas ela precisa que apareça um caminhoneiro homem pra matar um dos assassinos e aí um outro motorista pra ajudá-la a fugir. Em Halloween é a mesma coisa, a Laurie confronta o Michael, mas no final é salva pelo Dr. Loomis, que aparece e atira nele. Uma outra coisa bem interessante que eu gostei que a Carol explica é que pros homens no público se identificarem com essas Final Girls, no momento que a perspectiva do filme passa pro ponto de vista delas, elas ficam mais masculinizadas. E um exemplo ótimo disso é a nossa querida Ripley de Alien de 79, interpretada pela Sigourney Weaver. Quando o roteiro do Alien foi escrito, os personagens foram criados sem gênero específico, então qualquer pessoa podia interpretar. E aí a Carol fala no livro dela que essa questão de como os homens se identificam mais fácil com uma mulher como a Ripley, que é chamada por um nome masculino, que tem as roupas, um jeito de falar que, né, socialmente eram mais atrelados ao gênero masculino, principalmente naquela época. E a personagem dela é incrível, inclusive foi ela que eu escolhi pra colocar aqui. A Sigourney é fantástica, a atuação, o filme é maravilhoso. Isso não tá em discussão. Não é que a mulher não pode se vestir de tal forma ou de outra. Só que o que é interessante é que a Carol traz essa análise mais fina pro debate, né? Por que as protagonistas femininas ou é aquela cheerleader gostosa, né? Fica, sofrendo, sofrida. Ou ela tem que ser um pouco mais masculinizada. Por que os homens estão dispostos a ver e consumir isso? Esses tipos de mulheres. E como eu disse, esse livro saiu em 92, né? Então ele fala muito... Porque é isso que a gente disse, né? O cinema, historicamente, é produzido para o olhar masculino. Entende o que eu tô falando? O cinema é produzido para o olhar masculino. Porque, historicamente, a mulher é condicionada a olhar o olhar masculino. O homem não consegue ver no seu semelhante uma figura exibicionista. É o que a Laura Mulvey traz pra gente. O homem não consegue fazer isso. A mulher consegue abstrair. E nisso tem ideologia. Nisso está a ideologia. Porque essa abstração feminina não é como se ela tivesse uma capacidade, porque elas são mais maduras, etc. Todo esse discurso, inclusive, de que a mulher é mais madura do que o homem, é ideologia pura. Para condicionar a mulher a um tipo de papel na sociedade.
Inclusive, tema da redação. Há um papel de cuidado. Redação do Enem, né? Então aí, é mais uma coisa que vocês poderiam ter usado na redação do Enem. Falar de Final Girl. Porque a Final Girl nos remete a esse lugar do cuidado. Sacou? Muito dos filmes de terror dos anos 70 e os anos 80, mas nos anos 90 a gente teve uma grande repaginada do gênero slasher, graças a uma franquia que eu amo. O último filme nem tanto, mas era muito bom no começo, que é a nossa franquia Pânico e uma certa personagem chamada Sidney Prescott, que é interpretada pela Neve Campbell. Pânico chegou aos cinemas em 96, no momento em que os slashers já não estavam mais no auge, né? Então já tinha dado uma caída. Então ele trouxe uma estrutura completamente nova. E muita gente, inclusive, acredita ao Wes Craven, o diretor e roteirista, né? Ele ter revolucionado e salvado esse subgênero aí, slasher, com o Pânico. Porque o filme tem muita metalinguagem, então ele zomba dos clichês de outros filmes de terror e subverte muitas coisas da fórmula clássica. Então, essa metalinguagem em Pânico, ela tá para além da metalinguagem textual, tá? Porque a gente não pode cair nesse lugar também do Pânico ser um filme que se utiliza da metalinguagem textual e, portanto, ele revolucionou o gênero com zombando com clichê. Não é somente isso, tá? Pânico e esses filmes de terror da década de 90, pelo qual o Wes Craven de fato tem uma mão muito forte nesse sentido, são, de certa forma, filmes de terror maneirista. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses filmes de terror, onde Pânico talvez seja o grande símbolo desse momento, eles se debruçam sobre a morte do gênero. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Pânico reconhece que veio depois. Tem uma autoconsciência de que chegou depois. E que, portanto, todos aqueles códigos, aqueles clichês que foram replicados na década de 80 se saturaram de alguma forma e, portanto, se estabelece na década de 90 uma crise na mise-en-scène. Uma crise. O que fazer a partir de uma crise? Esse é o debate. Se estabeleceu uma crise, o que faremos a partir de agora? E o que faz Pânico e o que faz o maneirismo da década de 80, por exemplo? Ele se debruça sobre a morte do gênero, se debruça sobre essa morte. O maneirista, ele adora a morte, ele adora a decadência. E a partir do debruçamento sobre a morte do gênero, se cria algo completamente novo. Não é como se o Wes Craven pegasse a história e apagasse a história e fizesse algo completamente novo. Não. A partir da história, a partir do debruçamento sobre essa história, o Wes Craven estica as possibilidades do gênero ao máximo até que aquilo se deforme e se transforme em algo completamente novo. Percebe? Inclusive, em breve, será a primeira aula de janeiro do Introdução ao Cinema, uma aula sobre maneirismo. Tá bom? Então tá bom. E isso inclui nossa protagonista, a Sidney. Hello, Sidney. A Sidney é... Pânico não só tem a consciência de que veio depois, como tem a consciência de que vem depois do que já tinha vindo depois. É isso, perfeito. Porque, pra resumir aqui a fala do nosso querido, o maneirismo é uma tendência da década de 80, tá? Então, de certa forma, os slashers da década de 80, eles já têm uma consciência de que chegou depois. Eles já são filmes, de certa forma, autoconscientes. Até porque, por exemplo, na década de 70 nós tivemos os Giallos e na década de 60 nós tivemos o Psicose, tá? Então, os slasher, os Giallos, são gêneros que se debruçam sobre a morte do cinema de terror moderno, muito caracterizado pela figura de Psicose. Percebe? Muito, muito caracterizado pela figura do filme de Psicose. Então,
Década de 70 e 80, nós já temos essa autoconsciência. A virada para a década de 90 significa uma saturação do modo de fazer terror da década de 80. E, portanto, o Wes Craven se debruça sobre a morte da morte. Isso que é brilhante. Era uma Final Girl que era comportada, ela era gente boa, boa moça, mas ela quebra, eu até arrepiei, a regra principal, porque ela transa! Ela faz sexo com o namorado dela e sobrevive. Tudo bem que no final o próprio namorado dela era o assassino, era o Ghostface, então, né, ela ainda transou com o assassino. Mas enfim, ela sobreviveu. Essa querida, essa Kinga sobreviveu. Só que a grande questão é, o Wes Craven ele brinca com esse código, apresentando a moça como uma puritana. Ela, inicialmente, ela era como se fosse uma puritana, mas ela resolve no meio do filme fazer sexo. Ela resolve no meio do filme deixar de ser aquilo que ela era. Sacou? Sem falar que nesses filmes que eu citei antigos, demora pouco até que a Final Girl... E é por isso que a gente fala que ele se debruça sobre a morte. Não é como se ele estivesse só fazendo uma metalinguagem ou uma referência, não. Ele está se debruçando sobre um modo de fazer que já saturou e ele estica a possibilidade desse modo de fazer até transformar em algo completamente novo. Então essa moça, ela é uma puritana. Ela faz parte de uma ordem social previamente estabelecida. Mas e se a gente fizer o contrário? E se a gente fizer ela sobreviver porque ela fez sexo com o assassino? Sacou? Qual é a parada? E o assassino se confrontem fisicamente, né? Algo mais pro clímax. E em Pânico, não. A Sidney e o Ghostface se enfrentam desde o começo do filme. Ele ataca ela em casa, ela se salva. Aí ataca a fulana, aí se salva. Aos poucos... E mais do que isso, Pânico, a figura do assassino, ao contrário do Jason, ao contrário do Mike Myers, do Leatherface e tudo mais, o Pânico, ele é um slasher meio desengonçado. Então, sim, o Jason, o Fred, o Mike Myers, ele tem sempre uma imposição frente à figura feminina. Eles sempre estão aparecendo à espreita, demonstrando ser uma figura ameaçadora, imparável, né? Que, de certa forma, remonta justamente aquilo que a gente está falando lá no início. Saca? Aquilo que a gente tava falando lá no início da questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, gente, você vai fazer sexo, a doença vai chegar. Ela é imparável. É inevitável. Saca? Então, é como se... o Michael Myers tá ali, ó. Tá na espreita. Escondido nos arbustos. Por trás das roupas penduradas. Só te observando. Você vai fazer sexo? Tu vai morrer. Tu vai morrer. É melhor não fazer. Sacou? Aí quando o Pânico bota a sua personagem principal para fazer sexo, ela fica ainda mais ameaçada. Mas ela não morre. Percebe? A Sidney vai ficando mais bruta, mais desconfiada. E ela é uma pessoa que não tem medo do conflito, né? Ela quer enfrentar o cara. E aí, no clímax, rola o confronto de novo. E a gente vê que, na verdade, são dois assassinos, que também dá uma surpresa. E ela consegue matar os dois. Ela recebe só a ajuda da Gale, que é o... São dois assassinos que têm um quê homossexual neles também, né? É uma questão interessante que ele traz aqui pro filme. Outra personagem feminina que tem um destaque ali no filme, e elas duas, mulheres, conseguem resolver tudo ali sozinhas. Vamos, galera, mulheres! E com o passar do tempo, a Sidney foi se tornando cada vez mais inteligente, ela foi criando habilidades de luta, né? E ela vai virando uma figura de autoridade pra resolver os problemas, os assassinatos, né? É o mesmo movimento que rola com a Jamie Lee Curtis em Halloween. À medida que os anos passam, né, que os filmes vão rolando, a personagem vai se tornando mais ativa
até chegar nos filmes atuais, que ela é uma fodona de escopeta, sabe? Só que é claro que não foi a Sidney sozinha que mudou o jeito de ser Final Girl. Tem muitas outras personagens, antes e depois dela também, com traços subversivos, né? Em 74 mesmo, no ano da Massacre da Serra Elétrica, já tinha o filme Natal Sangrento, que tem uma Final Girl grávida que queria abortar. E o filme trata essa questão com bastante respeito. Mas fato é que Pânico realmente definiu muito do que rolaria do terror ali, mainstream dos anos 90, dos anos 2000, né? Virou moda essa coisa de fugir dos estereótipos. Então a gente tem, eu sei que vocês fizeram no verão passado, a gente tem aquele da premonição, que eu amo. Então, né, foi mudando um pouco aí as histórias. Tanto é que a partir dos anos 2000, a gente tem visto uma ressignificação muito forte do que é ser uma Final Girl. E é assim que o cinema funciona, né? A gente cria uma fórmula, daí a gente aprende a seguir, daí a gente aprende a quebrar, e aí renova, cria outra fórmula e assim vai, né? Então a gente tá vendo agora mais Final Girl. Até porque, qual é a grande questão? Pra fazer uma contextualização ainda mais profunda. O terror, os gêneros, eles são condicionados por uma emoção específica. E a emoção específica do terror é o medo. Tá? Isso não significa dizer, mais uma vez, a gente já falou inúmeras vezes aqui, que isso não é como se fosse uma régua, onde quanto mais medo a gente sente, mais terror é o filme. Não. O medo é uma emoção específica do terror, pelo qual o filme, através da sua encenação, irá transmitir esse terror ao espectador, que irá sentir medo ou não. Mas o mundo do filme transmite esse terror, transmite esse horror ao seu personagem, sobretudo, através dos seus códigos. Só que o medo, que é uma emoção específica do terror, é condicionado pelo nosso mundo material. Então veja, por exemplo, quando a gente está falando do terror dos anos 80, nós estamos falando de um momento histórico, sobretudo nos Estados Unidos, da ascensão das doenças sexualmente transmissíveis, o que faz com que o cinema reproduza esse tipo de filme, que apresente enquanto medo a ameaça constante da morte através de um slasher que irá matar aqueles que fazem sexo. Sobrevive aquela que não faz. E cabe, portanto, à mulher o reestabelecimento da ordem social. Percebe? Como existe um tropo narrativo feminino onde é culpabilizado a ela e, portanto, destinado a ela também a condição de resolver o problema. E isso é histórico. O medo, ele é condicionado pelo momento histórico onde estamos vivendo. Veja, por exemplo, na virada do século 20 para o 21, nós temos a ascensão da informatização. Surgem filmes como o Pulse, do Kiosk Kurosawa, onde o medo está inserido sob o contexto da internet. Na pandemia, filmes como Host, Amizade Desfeita. A gente começa a ver que, por exemplo, os filmes que discutem o sobrenatural têm perdido espaço para o cinema psicológico hoje. Por que será? Existe uma resposta que está no âmbito social. Cada vez mais, nós vivemos numa sociedade de ansiedade, depressão, traumas, cada vez mais acentuados. Isso tem se tornado a discussão mais atual com relação ao terror, por consequência. Sério. Que já deu no saco também. Parênteses. Já deu no saco. Tá na hora de trazer um maneirismo do cinema de terror psicológico. Pelo amor de Deus. Cadê o Wes Craven, gente? Revivam o Wes Craven, por favor. Agora, no Pânico, pra gente falar sobre o Pânico aqui especificamente, nós já estamos falando da década de 90, onde a discussão sobre as doenças sexualmente transmissíveis já haviam avançado. E, portanto, aquele medo inicial do novo, o medo do desconhecido, começa a ganhar novos contornos. Porque, afinal, o conhecimento sobre a coisa
começa a apagar o que é desconhecido e, portanto, o medo sobre a coisa. Fazendo com que os próprios códigos desse gênero já não sejam mais eficazes. O que Pânico faz? Se debruça sobre a morte disso tudo. Brinca com isso tudo. Ora, a minha personagem vai fazer sexo e ela não vai morrer. Porque a gente já não tá na década de 80, a gente tá na década de 90. A discussão já é outra agora. Não é bem assim que funciona mais. Agora, o que precisa ser dito é que o conhecimento, adquirir conhecimento não é como um RPG. O que eu quero dizer com isso? Eu não leio livros e conforme eu vou lendo livros, eu vou aumentando os meus skills até que eu chego no nível 99. Onde eu tenho todo o conhecimento do mundo. Não. Novos conhecimentos abrem novas lacunas. E essas novas lacunas que se abrem são novas lacunas que são trazidas para o contexto do terror, como o medo. E é por isso que a gente fala que o terror é um gênero que traz do conhecido a beleza do desconhecido. Ora, afinal, a internet era algo conhecido. Que tal a gente trazer o desconhecido para aquilo que é conhecido? Vem Pulse, do Kioshi Kurosawa. Saca? Então, é mais ou menos por aí. Girls com personalidades totalmente diferentes. Por exemplo, teve um que eu adorei bastante, o primeiro filme desse, que é A Morte Te Dá Parabéns. Que a personagem é meio escrota. Ela é metida, ela é grosseira. Que num filme antigo, ela ia ser a primeira a morrer. E aqui, ela é a primeira a morrer, mas ela revive todo dia pra encontrar o seu assassino. É que nem aquele filme da marmota, só que todo dia, no final do dia, você morre. Que inferno. Esse filme é muito legal. Vocês... a galera ficou com preconceito com A Morte Te Dá Parabéns porque não é o filmezinho de trauma social. Tá? Então, é isso, gente. É aquilo discussão que a gente já tem inúmeras vezes aqui que eu não vou repetir. Cinema frontal. É a moça filha da puta que zomba, que sabe? Ela não é a menininha que sofre bullying. Ela é a que faz bullying. Ela é a que faz bullying. E ela é punida por isso. Mas como é que ela é punida? Como é que essa mulher é punida? Morrendo e revivendo pra morrer de novo. Todos os dias da sua vida. Na verdade, o mesmo dia, né? Ela morre e revive pra viver o mesmo dia. O dia que ela vai morrer. Porra, gente, isso é... Mas vocês entendem como é que é uma desconstrução desse tropo narrativo? Como é a desconstrução desse tropo narrativo da Final Girl? Nós temos uma moça que irá sobreviver, mas a sobrevivência dela está condicionada pela sua morte. Ela morre todos os dias pra sobreviver. Pô, gente, que isso? Isso aqui é terror do mais alto escalão. Eu achei muito legal essa ideia e o filme é bem interessante. E vocês repararam que eu citei um monte de atriz branca até agora, né? Então a gente percebe que não tava tendo muita diversidade aí nos filmes de terror, principalmente, né, nesse quesito que a gente tá falando das Final Girls. Recentemente teve um pouco aí de mudança, teve a personagem da Taylor Russell em Escape Room, tem a Melissa Barrera, que nasceu no México, que é a nova protagonista desses filmes do Pânico, né? Aí teve a Jenna Ortega também participando. Então a gente vê que ainda não há muita diversidade, né? Se vocês lembrarem algum outro filme de terror que tem alguém aí que não é branco. E assim, a representação da Jenna Ortega nesse Pânico, foi o 5 que eu vi, no 6 ainda. Porra, eu crente que ela ia morrer. Crente que iam matar a Jenna Ortega. Que nem mataram a Drew Barrymore, sabe? Eu tava esperando a morte da Jenna Ortega. E não matam a moça, porra. Aliás, no X do X e Pearl, sabe?
No X, a Jenna Ortega tá lá. E ela é uma típica Final Girl. Nós temos a Jenna Ortega e a neta da Gladys, né? Esqueci o nome dela agora. Que ela ainda não tá interpretando a Pearl. Ela tá interpretando a moça que a Pearl fica com inveja, né? Mia Goth. Isso, obrigado. Então, nesse filme, a figura da Jenna Ortega é a típica Final Girl. Mas quem vai ser a Final Girl vai ser a Mia Goth, que faz sexo adoidada. Aliás, muito mais do que isso. Ela é uma atriz pornô. Ela é uma estrela. I'm a star! Mas a star de verdade, né? Que a Pearl não conseguiu ser. Né? Então, de certa forma, na ideia do terror e do tropo narrativo da Final Girl, a Pearl iria morrer e a Jenna Ortega iria sobreviver. E o Ti West faz a gente crer que a Jenna Ortega vai sobreviver, de certa forma. Ela é a moça recatada e tudo mais, só que ela resolve fazer sexo. Não só resolve fazer sexo, como ela resolve filmar uma cena pornô. Em seguida, ela se sente culpada pelo que ela fez. E ela morre. E a moça, e o namorado dela que filma. E a moça que fazia sexo sem culpa não morre. Sobrevive. Percebe? X é muito mais legal que Pearl. Mas ainda assim é ruinzinho, tá? Ainda assim é ruinzinho. Vamos ver se a Carol Moreira vai falar de Corrente do Mal? Não sei se ela vai falar. Acho que já passou até, acho que ela não vai falar, não. Branca, coloca aí nos comentários. Uma outra coisa que ficou bem popular nos últimos anos são produções que zoam os clichês dos slashers. Uma delas, inclusive, tira muito sarro disso e se chama The Final Girls. E tem várias atrizes jovens. Então tem a Nina Dobrev, de Vampire Diaries, a Thaisa Farmiga, de A Freira, lá, American Horror Story. Tem também a série Scream Queens, né, que são rainhas do grito, do Ryan Murphy, que inclusive é o apelido que muitas dessas atrizes tinham, essas que viraram figurinhas carimbadas aí nas produções de terror, chamavam muito elas de Scream Queens. Inclusive na série tem a própria Jamie Lee Curtis, que é uma rainha do grito, né? E filha da Janet Leigh, que fez Psicose, que também é outra rainha do grito. Do ano passado também tem Morte, 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 que é um filme que tira muito sarro de tudo que é slasher. É uma percepção mais da geração Z sobre o gênero, né? Sobre os estereótipos dos jovens dos filmes de terror. E eu não podia deixar de falar de um caso recente de Final Girl que chamou muita atenção, que foi a Maxine do filme X, ou X, que é interpretada pela Mia Goth. E na história, agora, né? A Maxine é uma atriz de filmes adultos que vai pra uma fazenda isolada gravar. E tá todo mundo lá, o elenco, o diretor e tal, uma galerinha, e várias pessoas começam a morrer, né? Mas o legal é que ela é uma Final Girl bem fora do padrão. Ela não só faz sexo, quanto isso representa o trabalho dela. Ela também, sei lá, usa drogas e tal, mesmo assim, no final ela sobrevive. E vai ter uma sequência sobre ela chamada Maxine, que vai ser um slasher estilo whodunit, né? Que é aquela coisa de quem matou. O interessante é que o X é um filme que se passa nos anos 70 e e como a gente disse, no X, não só ela é construída como Final Girl, mas a personagem da Jenna Ortega também. Só que a personagem da Jenna Ortega, ela é recatada, ela resolve fazer uma cena de sexo e ela se culpabiliza por isso, aí ela morre. A Maxine, ela é uma Final Girl que faz sexo sem culpa e que quer ser uma estrela através do sexo. E ela não morre. Ela não é culpabilizada por isso. Ela não é punida por isso. E tem várias referências a Massacre da Serra Elétrica. Então, é como se o filme homenageasse o nascimento do slasher, mas subvertendo o que aconteceria se o filme realmente fosse dos anos 70. Inclusive, tem uma personagem da Jenna Ortega no filme que tem muito mais a ver com o que seria Final Girl tradicional, né? Que ela é quietinha, ela é mais assim na dela. Mas, mesmo assim, ela também quebra estereótipos, porque uma coisa muito comum das Final Girls antigas era recusar qualquer coisa que fosse imoral. Então, se oferecessem sexo, drogas, bebida pra ela, ela falaria não. E a própria personagem sozinha acaba se interessando por explorar mais sua própria sexualidade e resolve participar das gravações. E eu amo isso, que o namorado dela fica
péssimo. Inclusive, tanto a Jenna Ortega quanto a Mia Goth viraram as Scream Queens da atualidade, né? A Jenna tá na franquia do Pânico, em outros filmes de terror, e a própria Mia fez outros filmes como Piscina Infinita e Pearl, que também se passa no mesmo universo de X, só que aí ela é outra personagem. Lisa Inclusive... Ai, eu não quero mais isso pra minha vida. Quando essa trilogia estiver completa, a gente pode falar mais dela aqui. Coloca nos comentários se vocês assistiram, se vocês gostam. Então, assim, o conceito de Final Girls pode até ter começado com traços mais problemáticos aí, mas foi evoluindo e se tornou mais plural, mais interessante com o passar das décadas. Ele foi adquirindo contextos específicos com a sua historicidade. Essa é a parada. A gente discutiu aqui inúmeras vezes, né? Hoje a gente vem cada vez mais numa guinada de atribuir o olhar do filme a uma lógica feminina. Cada vez mais. Mesmo assim, ainda muito precário, tá? Importante dizer. Mas a gente ter a consciência de que todo filme é fruto de um tempo. Ainda que a gente possa e deva olhar criticamente para os filmes, a gente tem que ter essa consciência de que todo filme é fruto de um tempo e que esse tempo carrega consigo contradições. Quando a gente fala do slash da década de 80, a gente está falando especificamente da ascensão das doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Não só sobre isso, mas sobre outros contextos. A gente está falando sobre um período do final da Guerra Fria, por exemplo. Né? Filmes como Enigma de Outro Mundo discutem bastante a questão do final da Guerra Fria, muito sobre DST. E é um filme que não tem a Final Girl, não tem nem a figura... a figura central é um homem. Saca? Então... dá pra discutir bastante essas questões. E mais importante, né, nos deu várias personagens icônicas, interpretadas por atrizes excelentes. A minha favorita é óbvio que é a Ripley. Eu amo esse filme, acho o suspense, o jeito que a história vai vindo, assim, sensacional. A gente até escolheu uma foto que ela tá com um gatinho aqui. Ou seja, que mães de pet podem ser... A minha Final Girl favorita... Cara, eu gosto muito da Ripley, mas eu gosto muito da Final Girl de Hora do Pesadelo. Sobretudo quando ela faz o Hora do Pesadelo 4. Hora do Pesadelo 4 não. O Hora do Pesadelo... O Novo Pesadelo. Mas eu gosto muito da de Pânico também. Enfim, é isso. Curtiram o vídeo?